Boa noite, candidato. Boa noite, Olavo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite aí a todos os brasileiros. Candidato, a gente vai abordar aqui nessa entrevista alguns temas como o status da sua candidatura, a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, e também o seu plano de governo, propostas que você apresentou ao país. A primeira pergunta que eu farei é a mesma que será feita a todos os candidatos que participaram aqui da série. Por que o senhor quer ser presidente da República? Se Lula tivesse na cadeia e Bolsonaro tivesse preparado alguém, né, para substituí-lo, jamais eu estaria nessa corrida. Então eu vejo que é uma necessidade do Brasil que não cresceu nesses últimos 10 anos, e eu vejo que o Brasil ele é um país rico, o mais rico da terra, mas nosso povo é o mais enganado de todos. Eu vejo que o Brasil precisa de avançar em digitalização, em tecnologia, em educação. São áreas que eu domino hoje no setor privado, e eu sei que essa desalienação da mentalidade do brasileiro, que é uma das coisas mais fortes que a gente está defendendo no plano de governo, pela primeira vez na história do Brasil, um candidato à presidência da República toca no assunto de mudança de mentalidade do povo para acabar com essa dependência, essa miserabilidade do voto que a gente tem visto aí, ano, década após década, o brasileiro experimentando uma dependência total do Estado. Então eu estou aqui para elevar o povo, para fazer o brasileiro atingir a mentalidade e ter um sonho, não votar por raiva e nem por medo, como estão tentando fazer aí nas pesquisas. Bom, candidato, a gente não tem como não tocar nesse assunto e falar sobre a crise que vive o seu partido, o PROS, e que tem o senhor como principal alvo, principal pivô aí dessa crise toda. Para o nosso ouvinte, para o nosso leitor entender, vou explicar bem resumidamente o que está acontecendo ali no PROS. São duas alas que disputam poder, uma delas que é favorável à candidatura do Pablo Marçal à presidência e a outra que é favorável à coligação com a chapa do ex-presidente Lula com o Geraldo Alckmin. Só que essa crise foi parada no Tribunal Superior Eleitoral e que tem até o dia 12 de setembro para decidir. Só que ontem, segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão para que tanto o candidato como o partido se pronunciem sobre isso, ou seja, até mais ou menos quinta-feira. Candidato, qual que é a sua posição nessa crise toda, visto que o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, já veio a público em entrevistas afirmar que o PROS está com a coligação e que o PROS não tem candidato próprio. Qual a sua posição sobre isso? Primeiro, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não é presidente do PROS. Segundo, é que a gente até derrubou essa coligação, lá no site do PROS não tem o nome mais da coligação do Lula, né, dos partidos. Pode olhar no meu nome, estava lá antes o nome da coligação na frente da minha candidatura, agora não tem mais. Segundo, a gente entrou com a defesa hoje, na verdade ontem, né? Entramos com a defesa ontem, o prazo encerrou ontem, está concluído os autos para a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E em matéria de direito, eu sendo jurista por formação, eu não tenho um pingo de preocupação, de verdade mesmo. As atas, né, elas contêm nulidades, a do Eurípides, no dia 5 de agosto, no qual ele, em menos de 24 horas, já entregou a gestão do PROS e o fundo eleitoral inteiro do PROS na mão do PT. São 91 milhões de reais, e vale ressaltar que eu sou o único candidato de espontânea vontade que abriu mão do fundo eleitoral. Tem um outro partido que o fez, mas por questões partidárias, não por conta do candidato. Então, o que está acontecendo? Existe sim essa discussão. Eu fiz um pedido de cautelar, né, emergencial junto ao Alexandre de Moraes. Teria o prazo até 12 de setembro para julgar, mas nas próximas horas o ministro vai julgar. E eu acredito de fato na justiça. Não tem chance jurídica do PROS invalidar minha candidatura. Se isso acontecer, isso é um atentado à democracia, a gente vai começar a eleição com o pé esquerdo, né, que de fato isso é muito ruim para o Estado Democrático de Direito, e eu posso falar para vocês que isso não é motivo de preocupação para mim. O que a gente toma de prejuízo é a desconfiança, né, as pessoas, os institutos de pesquisa estão tirando meu nome antes da hora, né, e nem vai precisar de tirar, porque a gente vai prosseguir no alvo. E eu quero falar para todos os eleitores e todos aqueles que me conhecem e os que estão chegando agora, é que eu não vou desistir. Eu vou até o dia 2 de outubro e, se preciso for, vou até o dia 30 de outubro, persistindo naquilo que meu coração fala. Eu acredito num povo brasileiro rico. A gente já tem um Brasil que pouca gente domina, os espaços de poder é para poucas famílias, e eu vejo que o Brasil está numa janela de oportunidade, num único voto. Você votar no 90, que é o nosso número, você consegue aposentar o Bolsonaro, o Lula e o Ciro Gomes. Essa é uma geração nova, é uma geração que não vive de condições, é uma geração que vive de decisões.
E eu coloco isso, eu quero pedir a atenção do seu coração. No primeiro turno, vote naquilo que você sonha como Brasil. Eu não conheço um único brasileiro, nenhum, não falei com nenhum. E eu estou aqui à disposição, meu Instagram é Pablo Marcal1, você pode, depois dessa entrevista, me chamar aqui, que eu mesmo vou te responder com áudio. Eu quero saber qual brasileiro que sonha com o Brasil tendo o Bolsonaro como presidente. Quero saber qual brasileiro sonha com o Lula sendo presidente. Quero saber qual brasileiro sonha com o Ciro Gomes presidente. Não existe esse sonho. O Pablo Marçal eleito vai ser o presidente mais novo do mundo, liderando a nação mais próspera da Terra. E eu falo algo para vocês. Existe sim essa oportunidade. Mesmo em meio a essa perseguição, meu coração tem se alegrado muito, porque se tem perseguição é porque alguém viu perigo na pessoa de Pablo Marçal. Tem um risco muito alto de fazer esse nosso povo prosperar. Só colocar uma coisa que houve uma falha técnica no começo, parece que meu áudio não saiu em condições adequadas. Queria colocar que essa série nós estamos convidando todos os candidatos a presidente que são de partidos com representação no Congresso Nacional. Então, só para reforçar isso, que parece que o áudio falhou naquele comecinho. Candidato, antes do senhor chegar ao PROS, o partido já enfrentava algumas acusações de corrupção, né? O Eurípides Júnior ele foi acusado de utilizar recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, de maneira equivocada, até de comprar um helicóptero para utilização pessoal, um helicóptero com dinheiro público. Eu pergunto ao senhor, isso não inibiu o senhor de se filiar ao PROS? Por quê? Na verdade, não tinha nem Eurípides, nem essa tropa dele estava lá. Né? Eles já tinham perdido a direção do partido. E, milagrosamente, no dia da convenção 31 de julho, no qual fui aclamado de forma unânime na Executiva Nacional do PROS, no mesmo dia, antes do virar da noite, né, antes do virar daquele dia, aconteceu absolutamente a devolutiva do partido, da convenção inteira, né, derrubou a convenção do Marcos Holanda e passou de volta para o Eurípides. O Eurípides é bem conhecido da justiça e eu espero que ele pague, né, tudo que ele fez. Parece-me que os desvios chegam a 50 milhões de reais. Eu não estou aqui para fazer caça às bruxas, só quero meu direito de candidatura. Eu não estou pedindo dinheiro para ninguém, eu não estou pedindo fundo eleitoral para ninguém, não preciso disso. Inclusive, eu sou, né, segundo o reportagem saiu hoje aí, de todos os candidatos, eu sou o que maior fez doação para a própria campanha, não preciso de ajuda financeira, eu só preciso que a lei seja cumprida. Se a lei for cumprida, eu tenho uma chance real de vencer essa eleição. Sei que a pesquisa está um pouquinho distante ainda, mas na hora que as pessoas verem alguém de verdade, alguém que saiu, né, da pobreza, alguém que consegue hoje sentar em mesas poderosas, alguém que empreende, alguém que gera emprego, alguém que paga milhões de reais de impostos, alguém que não quer viver sugando do Estado, alguém que não quer ser carreirista político, eu acredito que o brasileiro, você pode chamar o brasileiro do que você quiser, mas o brasileiro não é bobo. O brasileiro, no fundo da alma dele, ele acredita num Brasil diferente. E eu estou aqui me arriscando, colocando coisas a perder, ativos, patrimônio, né, colocando tudo em risco. Lula não está colocando nada em risco, o Bolsonaro também não, virou uma guerra. O Brasil, se não afastar dessa polarização, dessa guerra, e a gente não invadir a política com gente nova, produtiva, que não tem conversa fiada, mas que é fazedor, a gente não vai ver esse Brasil prosperar. Então eu empenhei minha vida, estou envolvido numa imersão há 7 meses na política brasileira, não estou decepcionado com absolutamente nada, esperava coisas piores e estou preparado para o pior cenário para ser o presidente do Brasil. Candidato, no começo do ano você ficou conhecido por fazer uma expedição a uma montanha brasileira aqui no sudeste do país, em que a equipe, a equipe toda ela se perdeu, teve que ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, e na época você disse que foi um erro, que erros acontecem. O senhor admitiu que errou. Hoje, o senhor admite que errou em alguma coisa, talvez na condução da sua campanha, também desde aquele episódio para cá, para ter gerado toda essa crise que houve com o PROS? Não, o PROS foi uma decisão judicial. Na montanha a gente aprendeu, só para corrigir a informação que você trouxe para as pessoas. Obrigado pela oportunidade de me dar aí a chance de falar sobre isso. Ninguém se perdeu. O bombeiro foi chamado ali, porque perdeu a comunicação entre 2 grupos, e eu também não estava liderando a expedição, fazia parte dela. E ali a gente aprendeu bastante, mostrou que as pessoas que subiram são ousadas, mas o melhor de tudo é que a mentalidade do brasileiro pode aprender muito com isso. Quando você errar numa coisa, não erre novamente, erre sempre em coisas novas, continue aprendendo, mas não tenha medo de arriscar, não tenha medo de subir na vida, não tenha medo de mudança, não tenha medo de fazer aquilo que o seu coração manda você fazer. Então, eu acredito de verdade que o brasileiro, ele foi doutrinado para ter medo.
para ter necessidade de aprovação, para não se arriscar em fazer nada. Por exemplo, eu que era CLT, eu era call center, era um grande risco deixar meu emprego para empreender. Sempre foi um grande risco dar um passo novo. Eu vim de Goiás, moro em São Paulo há 4 anos. É um grande risco você ir para uma terra que você não conhece. Então, sempre na vida, né, se você não correr riscos, você, de fato, vai viver na mesmice ou vai piorar a sua vida com isso. Você vai ser dominado por isso. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade do Brasil aprender com erros. A gente já errou, por exemplo, colocando o Lula. A gente errou 4 vezes. Falta um dedo na mão dele para ele ir a 5ª vez como presidente. Fica só nas 4 que ele já ficou. Já são 4 erros consecutivos. E para piorar, a gente não pôs só ele, a gente pôs alguém pior que ele, Dilma Rousseff. O Brasil viu o maior escândalo de corrupção da história no governo do governo vermelho, né, no governo PT. E aí eu chamo a atenção para você. Vocês vão ficar nesse erro até quando? Por favor, nação brasileira, acorde. Vocês estão no Lula, ou pelo menos indicam numa pesquisa, não sei o teor dessa pesquisa, mas vocês indicam o Lula como presidente do Brasil por raiva de Bolsonaro. Os que estão aí defendendo o Bolsonaro, que para mim é um antibiótico vencido, esse antibiótico foi capaz de sim tirar o PT, ele entrou, fez o que deu conta, deu seu limite, parece-me que é um homem decente, mas o antibiótico está vencido. Ele não serve para 2023, para 2024, é só até 2022. Então está ali um câncer que o Brasil tem chamado Lula, esse câncer ele foi controlado, só que agora o câncer quer voltar porque o medicamento não está fazendo o que precisa ser feito. E a dica que eu dou para você é o seguinte, tem a doença, tem o remédio venceu. Agora a gente precisa de vitamina, a gente precisa de suplemento para fazer o Brasil avançar. Eu vou mudar a figura, que aí o brasileiro de qualquer lugar do país vai sentir... A gente tem, o nosso tempo está um pouquinho contado, a gente quer abordar outros pontos também, Gato. A gente quer falar do plano de governo do senhor. Né? O senhor colocou... a resposta, que foi a primeira vez que você me deu tempo, e eu estou gostando de falar aqui nessa entrevista com vocês. É o seguinte, Nero colocou fogo no Brasil, o outro foi o bombeiro, que é o Bolsonaro, agora a gente precisa de alguém construtor, pegar as 20 mil obras que estão paradas, colocar as pessoas que estão no desemprego, aí, quase 10% da população, que não tem qualificação, para ir para as obras, 20 mil obras paradas. Então eu finalizo aqui a resposta, falando que não deixe o ladrão voltar, não deixe o Nero voltar, não deixe esse cara que é um câncer no país. E o bombeiro, ou o antibiótico, ou o remédio, que todo mundo achava que resolvia, resolve com prazo de validade até 31/12 de 2022. 1º de janeiro de 2023, se ele ficar lá, vai dar problema para o Brasil. Perfeito. Agora a gente quer abordar, então, como eu falei, o programa de governo do senhor. O senhor colocou no programa que estava no TSE como slogan a frase 40 anos em 4. A gente, claro, que se recorda do que o Juscelino Kubitschek falava, né, dos 50 anos em 5. O Brasil do Juscelino é bem diferente do Brasil de hoje. As normas legais, as amarras legais são mais fortes, o dinheiro proporcionalmente é menor. Como o senhor quer alcançar? O senhor já acha mesmo viável falar de 40 anos em 4? Eu acho viável porque eu uso esse programa com algumas milhares de pessoas. Eu tenho 400 mil alunos na internet. Desde 2008 eu rodo esse programa. O programa não chama 44, mas chama 10 em 1. A pessoa que compromete 1 ano de vida dela de verdade, ela avança 1 década por 1 ano de plantio. Por exemplo, eu sou fazendeiro também. Quando você compra uma fazenda toda destruída, você passa 1 ano arrumando pasta, arrumando curral, arrumando tudo. Sabe o que acontece? No primeiro ano só dá despesa, no primeiro ano só dá energia ali, você está só aplicando. Só que depois vem a colheita. A lavoura é assim, o gado é assim. Eu que mexo com lavoura, eu que mexo com gado, eu posso falar para você. O pior ano é o primeiro ano. Então, num ano de governo, vai ser um ano de austeridade e a gente vai pegar cada ano de governo e avançar 1 década. Como que faz isso? Com tecnologia, com assuntos exponenciais. A gente, pela primeira vez na história do mundo, nós vamos ter um governo que vai ter cashback de imposto. O empresário que der conta de crescer sua empresa e aumentar o quadro de colaboradores vai ter um retorno de imposto em dinheiro para ele reinvestir na empresa dele, para você ter uma noção. Nós vamos estimular a abertura de 10 milhões de empresas em 1.460 dias, que são 4 anos. Isso vai gerar 50 milhões de empregos, que vai gerar renda, que vai, esse fantasma da carestia, da inflação vai diminuir e nós vamos colocar no coração dos brasileiros um sonho, igual o sonho americano. O brasileiro não tem um sonho. O brasileiro é movido por raiva ou por medo. O brasileiro só fica o dia inteiro preocupado com raiva ou com medo. É uma nação dividida, e uma nação dividida ela não prospera. Então pode esperar que esses 40 anos vai mudar o Brasil nessa próxima década. Nós vamos encapsular isso através de tecnologia. E a última coisa, terminando a resposta, nós vamos criar
um ministério que nunca existiu na história do Brasil, o Ministério da Empresarização. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar disponível para todos os brasileiros a possibilidade de empreender. Todas as 20 milhões e 800 mil empresas vão ter subsidiados pelo governo federal e-commerce. Eu quero todas as empresas do Brasil tendo lojas virtuais, quero todos os brasileiros entrando de vez para o digital. E os 33% aí, 33 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, vão ter internet por satélite, e quem for de baixa renda vai ter isso gratuito. Perfeito. Candidato, o senhor tocou num ponto bem interessante agora durante a sua resposta, que é a questão dos impostos, né? Nessa campanha, muito se fala de reforma tributária, de imposto único, de correção da tabela do imposto de renda. No entanto, no programa de governo do senhor, eu não consigo localizar muito especificamente essa questão de reforma tributária. O que o senhor pretende, a partir de 1º de janeiro de 2023, como presidente, na questão da reforma tributária que todo mundo pede e há anos já ela não avança no Congresso? Você está com o arquivo aí do plano de governo? No momento, não. Então, quando você pegar ele, você vai no RAP. No RAP significa Retorno sobre a Administração Pública, que é um imposto que vai pegar os 11 tributos federais, está lá dentro do plano de governo. São 90 diretrizes para mudar o rumo do país. Nós vamos tirar a burocracia. Todo excesso de lei, eu posso falar como jurista por formação, todo excesso de lei gera burocracia e toda burocracia alimenta um negócio chamado corrupção. Então, hoje, a gente tem um sistema pernicioso, onde é fácil sonegar, onde pessoas não querem contribuir. Por quê? Porque tem vários nós no sistema. Então, só esses 11 tributos federais vão virar um único tributo chamado RAP. E nem vai chamar imposto ou contribuição, vai chamar RAP, que é Retorno sobre a Administração Pública. O que eu quero mostrar para o brasileiro? Que o brasileiro vai ter prazer em pagar imposto, porque nós vamos desburocratizar a máquina, nós vamos enxugar e nós vamos passar um período de austeridade. Esse período de austeridade, você que está nos ouvindo agora, é um período onde a gente vai diminuir a despesa do Estado e aumentar o custo. O que é essa diferença na contabilidade? Custo é aquele dinheiro que eu invisto para ter retorno para o povo. Despesa é aquilo que eu gasto e não vai dar em nada. Absolutamente, um governo que gasta dinheiro com propaganda, ele está fazendo para despesa, porque isso não retorna em absolutamente nada para o povo. Só para vocês terem uma noção, o Luiz Inácio Lula da Silva, nos governos dele, ele gastou 18% do PIB. 18% do PIB com propaganda, com aquela história de o melhor presidente da história. Aquela conversa fiada para manter a mente do povo escrava. Então, a gente não tem que gastar dinheiro com besteiras que não dão retorno para o povo. É isso que nós vamos fazer. Procure aí no plano de governo o RAP. Já por falar em plano de governo, agora a gente quer falar também ainda de propostas para o país. O tema é reforma administrativa, um assunto que o governo Bolsonaro tentou conduzir, não concluiu. Qual a proposta do senhor em relação a isso? A gente sabe que aqui no Brasil, aqui em Brasília, especificamente, há muito a resistência dos servidores públicos em relação a isso. Então, qual a proposta do senhor e qual o recado que o senhor dá aos servidores públicos? Mesmo o Bolsonaro sendo um competidor comigo e concorrendo à eleição, eu não posso ser canalha em dizer que ele não tem uma boa gestão administrativa, que ele está hoje com o menor quadro de servidores da história da presidência da República. Ele cortou muita coisa e a gente tem que continuar. Só para dar uma complementada à resposta anterior sobre a reforma tributária, ela está parada desde 1975. Ninguém tem coragem de mexer com isso, porque perde a eleição fazer isso. Se você entrar numa reforma tributária e fazer o que precisa ser feito, você vai ficar impopular, logo você perde a eleição. Então, até para você entender, a reforma tributária administrativa, ela precisa nascer de uma outra reforma que é a chamada mãe das reformas no parlamento. É a reforma eleitoral. Então, não adianta ficar falando que vai fazer absolutamente nada, porque o Bolsonaro hoje, tendo mais de 300 deputados com ele, que vocês apelidam aí de centrão, que na verdade é o parlamento normal, né, a ala que não é ideológica, né, tem a ala de esquerda e de direita, o centrão é uma ala que não é ideológica. Essa ala, mesmo ele tendo ela nas mãos, ele não conseguiu fazer o que precisava ser feito e que inclusive prometeu. Por quê? Por causa de um demônio, vou chamar assim, um demônio colocado na República por Fernando Henrique Cardoso, demônio que ele pôs na República, chama-se reeleição. Então já deixo aqui meu compromisso, vou militar todos os dias, a partir do dia 1º de janeiro, para o parlamento aprovar o fim da reeleição. E principalmente da recondução, para nunca mais a gente ver um defunto eleitoral como o Lula voltando, um cara que não tem nem certidão negativa criminal, voltando a disputar um cargo, ignorando completamente a lei da ficha limpa. Isso não faz o mínimo sentido. Quando conseguir isso, a gente vai partir para aquilo que um macho e uma fêmea de verdade dá conta de fazer na presidência da República. Fazer a reforma
eleitoral e subsequente à reforma administrativa, a reforma previdenciária, as reformas que o Brasil precisa. O Brasil, desde 88, não tem grandes reformas, só tem mini reformas. Só para vocês terem uma ideia, finalizar a resposta. O Michel Temer, com um curto espaço de tempo, foi o maior reformista de legislação de 89 para cá. E esse período em que ele fez essas reformas, nós temos o candidato que está em primeiro lugar na eleição, né, na pesquisa, e vale lembrar você que está assistindo e nos ouvindo, que se pesquisa fosse tão boa, a gente não gastaria 6 bilhões de reais com fundo eleitoral. A gente ia ficar com a pesquisa e dar a faixa para as pessoas. Eleição e mineração a gente só discute na apuração. Falar que tem petróleo não sei aonde, você vai ter que pôr a sonda para ver se tem. Então não acredite em pesquisas. Acredite naquilo que você quer para o Brasil. Então, falando bem claro para vocês. Se vocês colocarem Lula lá, vai acontecer algo. Ele vai fazer o que ele chama de revogaço. Ele vai revogar tudo que teve de avanço trabalhista, tudo que teve de avanço no setor sindical. Ele vai voltar tudo. Imagina um retrocesso, um quadro de corrupção generalizado. Cuidado com isso. Bom, candidato, o senhor tocou aí tema eleição, reforma eleitoral, fundo eleitoral. O senhor já falou que não vai utilizar recurso do fundo eleitoral. Qual que é o modelo, então, que o senhor defende para financiar a campanha? A gente voltar ao modelo antigo de pessoas jurídicas fazendo doação? Como que o senhor defende? Olha, várias oportunidades, várias empresas, vários personagens políticos me chamaram e quiseram trocar, né? Vamos fazer o seguinte, me dá a cadeira tal, porque eu acredito que você tem viabilidade para ser presidente do Brasil. Eu falo, não vou dar. O que é o problema? O problema é alguém que, para ser presidente, precisa vender a alma. Eu prefiro não ser o presidente a ter que trocar qualquer cadeira por qualquer dinheiro, qualquer favor. Eu vou virar presidente do Brasil sem dever nada para ninguém. Eu vou dever ao povo. Vou pegar os melhores dias da minha vida. Eu tenho parado, tenho deixado de faturar pela primeira vez em 15 anos. Meu faturamento declinou por causa de política. E eu entendo por que esses corruptos são tão vagabundos. Que eles entram na política devendo os outros, descobrem que dinheiro público não tem dono e eles começam a sarrafiar o povo. E cada R$1 desviado de dinheiro público é um remédio a menos no Sistema Único de Saúde, é uma moradia a menos, são coisas que esses ladrões não veem. Então é o seguinte, o que eu espero? Eu espero que o brasileiro que acredita no que eu estou fazendo seja o doador, no CPF, dentro do limite da legislação. Pode doar 10% daquilo que é declarado no imposto de renda. Se as pessoas não doarem, significa que nós não somos aceitos pela população. Eu vou dar minha vida, meu suor, meu sangue, minhas lágrimas, minha gordura, minha insistência. Eu sou o único candidato que está esperneando para ser presidente. Eu só quero meu direito a ser candidato. Nenhum outro resistiu, nem um único dia, nem um único minuto. Nenhum. O Sérgio Moro, todo poderoso, prendeu uma quadrilha de colarinho branco da história da humanidade. Ele, um peteleco que ele tomou, deixou de ser candidato. O João Dória não conseguiu nem um minuto. Eu sou o único cara da resistência. Eu sei que eu sou a terceira via, que todo mundo sonha. Vou resistir até depois do fim. Eu só quero reforçar esse ponto, porque o senhor respondeu em relação à postura do senhor. Mas a pergunta que a gente fez foi até um pouco mais abrangente. Não é apenas para debater a candidatura do senhor. Eu quero ouvir do senhor a opinião do senhor sobre o modelo de financiamento de campanha. Uma pessoa está ouvindo agora a gente, alguém que nunca foi candidato, uma pessoa X lá na cidade dela. Ela tem que ser candidato com qual modelo? É dinheiro público, dinheiro de empresa, dinheiro... Como é que o senhor vê? Eu repito que eu quero que o senhor fale sem contar apenas o caso individual do senhor. Tá bom. Mas se eu estou fazendo, não é porque eu quero ser o diferente de todo mundo, é o que eu acredito. Eu acredito que o candidato, ele não tiver apoio do povo. Vamos pensar aqui. Se eu sou um cara influente que sou, um cara próspero que sou, eu posso muito bem pôr só meu dinheiro e eu resolvo o problema, né? Não pode também, porque a declaração minha de imposto de renda de pessoa física, eu posso colocar, salvo engano, até 8 milhões no meu bolso. Eu posso fazer uma TED e fazer isso. Só tem um problema, esse dinheiro é privado. Eu colocar esse tanto de dinheiro na campanha, primeiro não ganha eleição. O teto para a presidência da República é 88 milhões. Se eu pegar um grupo de empresas que eu tenho amizade, coloco o dinheiro, estou devendo favor para eles. Quem que é que põe dinheiro em campanha? Pessoa física, doando R$1, R$5, R$10, R$50. E quando o movimento cresce, é uma resposta do povo. Nós queremos você. Por quê? Porque se vier dinheiros de CPF, como é legalizado, o dinheiro é colocado no candidato e esse candidato pega a parcela de poder para responder essas pessoas. No caso da presidência da República, para responder todo mundo. O dinheiro dele volta em benefício.
Então entra milhões de CPF, por exemplo, o Barack Obama teve 3,1 milhões de doações. As doações de $100 e 300, só um assunto aqui para vocês entenderem. Quando você doa acreditando num candidato, mesmo que seja pouco, o benefício sai para todo mundo. Agora, quando empresas, eu não sou a favor, inclusive eu, enquanto empresário, não fiz doação até hoje, não vou fazer enquanto empresário, não pode hoje, mas nunca, até quando podia, eu fiz. Não faz sentido, porque a empresa ela precisa de lucro, então se ela investe, ela quer de volta. Eu acredito na doação de campanha individual e tem que acabar com essa vergonha do fundo eleitoral, porque nós estamos gastando 110 milhões de reais por dia. O Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 60 milhões para torrar na eleição. Pode olhar no site do TSE aí. O Bolsonaro, por exemplo, que era um cara contra isso, está lá distribuindo o fundão que ele tem gigantesco do PL. Por que que começou de um jeito e foi para outra forma de governo? Porque ele quis continuar no poder. Essa desculpinha de o Lula vai voltar é um alimentando o outro. Um é o Tom, o outro é o Jerry. O Jerry é o rato que quebra a casa inteira. E o Tom, na verdade, o rato não quebra a casa. Ele é fofinho, bonitinho, aquele ratinho que falta um dedo. Ele é o rato que rouba a casa. O Thomas, que é o Tom, que é o gato, ele quer defender a casa, mas ele é desastrado, ele quebra a casa inteira. No final das contas, é um desenho animado essa política. Não faz sentido os piores da nação governarem a nação. A gente tem que ter homens e mulheres de verdade governando a nação. Gente capacitada, gente que tem inteligência emocional, gente espiritualizada, gente que cala a boca na hora que precisa calar a boca. No Brasil tem liberdade, você pode pensar o que quiser, mas você não pode falar o que quer. Você prejudica as pessoas. Não faz sentido a gente ter esse governo de Lula e de Bolsonaro. Por favor, povo brasileiro, se vocês não quiserem apertar o 90, não anula não, escolhe outra pessoa que seja nova. Alguém que tem sangue nos olhos, alguém que tem coração apaixonado por essa nação. Guilherme? Bom, vamos lá. Candidato, a gente teve várias manifestações nesses últimos dias, em especial aí a carta da USP, em que muito se prega que a democracia brasileira pode estar em risco. O senhor não assinou essa carta da USP, eu queria saber do senhor por que não assinou e se o senhor acha que a democracia brasileira está realmente em risco, como muito tem se pregado nessas manifestações. Em primeiro lugar, o SCAF também não assinou e está entrando com ação, porque assinaram por ele, né? Assinaram por Paulo SCAF aqui de São Paulo, que já foi o presidente da Federação das Indústrias, e isso me preocupou muito. Eu vejo a carta com todo respeito aos idealizadores, mas é um movimento pró-Lula. Dá para sentir o cheiro. Eu sou a favor da democracia, que a democracia mantenha a minha candidatura porque ela é legítima. Então, assim, eu não assinei e não assinaria, em hipótese nenhuma, a carta vinda lá do berço, onde quem domina é o PT. Nada contra a instituição, as pessoas, mas as pessoas usaram desse instrumento pró-Lula contra o Bolsonaro. Eu vou entrar em jogo de Tom e Jerry? Eu estou em desenho animado, por acaso? Eu não vou assinar um negócio desse. Agora, se vocês querem uma assinatura minha, uma carta minha, eu mesmo declaro. Eu posso falar para você, sou pró-democracia. A democracia excluiu Luiz Inácio Lula da Silva, não tem certidão criminal, ele teria que ficar sem concorrência à eleição. O tanto de presepada que o Bolsonaro fez já poderia invalidar ele nessa eleição também. Eu sou a favor da democracia, absolutamente. A democracia está em risco porque existem forças, que eu não vou comentar aqui, que querem colocar o Lula de volta no governo porque não suporta o Bolsonaro. Por que a gente não faz um pacotão, uma promoção daqueles de final de feira? Pega o Lula, Bolsonaro, pega o Ciro, que está desde 2000 sem fazer nada. Quer ser presidente? Vai ser outra coisa. O povo já falou diversas vezes, Ciro Gomes, que você não vai ser presidente. Pega um pacotão daqueles de final de feira para o tomate não apodrecer e leva para onde vocês quiserem esses 3 candidatos e vamos viver um Brasil diferente. É isso que eu tenho para falar e eu vou falar até minha voz acabar. Já por falar em tomate, vamos falar de vegetação, vamos falar de meio ambiente. Esse gancho foi ruim, mas vamos lá. Que eu quero falar de proposta para o meio ambiente, candidato. Eu quero ouvir do senhor como é que o senhor vê a questão do aquecimento global. O senhor acha que esse tema ele tem que estar na linha de frente das ações do presidente da República? E o senhor acha que assim, há alas que defendem que aquecimento global é um assunto sobredimensionado, que é exagero em relação a isso? Então, eu quero ouvir as propostas e a opinião do senhor em relação a esse tema. Eu vou defender a Amazônia, né, que é a maior floresta do mundo, como se fosse meu pulmão. Eu estava estudando a Amazônia, eu vi que tem 1000, eu sou aviador, e eu posso falar para você que lá na Amazônia, esses dias eu estava sobrevoando, é assustador o tamanho daquilo. Maior que a Europa Ocidental, a Amazônia inteira. É um negócio, é um continente. É a coisa mais linda de se ver.
Você pegar um jato e passar 3 horas em cima daquela mata, é violentíssima aquela cena. É o seguinte, nós vamos tratar aquilo como se fosse o meu pulmão, pessoal. A gente tem que pegar essas 1.200 pistas clandestinas que tem lá e tem que explodir elas com dinamite. Nós precisamos fechar alguns pontos de fronteira do Brasil onde a gente está sendo roubado com a nossa mineração. A gente tem que pegar alguns lugares onde tem declaradamente garimpos ilegais e chegar com força policial de forma abrupta e resolver o problema de uma vez só. Isso é município, isso é estado, isso é federal. Não adianta falar que o presidente da República vai resolver, porque se ele chega e resolve por hora e não tiver acompanhamento estadual e municipal, não vai mudar nada. Dentro da Amazônia tem um pouco mais de 30 milhões de habitantes. E acontece vários incêndios ali, a gente precisa mapear isso por satélite, tecnologia a gente tem. Então nós vamos defender muito isso. O Brasil não precisa de desmatar a Amazônia para crescer para lugar nenhum, absolutamente. O que a gente tem que fazer é investir em turismo na Amazônia. Já puxaram bastante o desenvolvimento com a Zona Franca de Manaus, eu estive lá, mas a gente tem que vender uma plataforma de turismo. Me deixa indignado, por exemplo, um elevador da Torre Eiffel ter mais turistas do que o Brasil inteiro. Pra você ter uma noção, tem uma cidade nos Estados Unidos, chamada Orlando, onde se recebe 80 milhões de turistas ao ano. O Brasil recebe 6 milhões. Como que só uma cidade americana, recebe mais turistas, 10, 11, 12 vezes mais que o Brasil? Então a gente tem que fazer aquele cenário maravilhoso, multimilenar da nossa mata atlântica ali, poderosa, e toda a mata de reserva do mundo inteiro, virar absolutamente um ponto turístico. São milhares de pontos e a gente vai defender isso. E o aquecimento global, o senhor acha que é um problema ou ele é sobredimensionado? Olha, de todo jeito, você fuma um cigarrinho, ferra seu pulmão. Se você não protege as micro-regiões, você vai ter afetação regional e micro-regional. O que a gente precisa é plantar mais árvore. Eu nasci na cidade mais arborizada do Brasil, por vários anos ganhou esse título, é a Goiânia, lá de Goiás. Eu sou fã de natureza, eu sou fã de árvore, nós vamos plantar e a gente tem que cuidar, não adianta. A gente só quer saber de fazer obra e derrubar as coisas. Tem que derrubar uma árvore? Tem. Cadê a lei? Vamos plantar mais 10 no lugar. Então, assim, não existe esse negócio de sair desmatando e fazendo essa loucura. Eu sou defensor da natureza, eu amo isso. Se você me perguntar onde eu fico mais em paz, é na minha fazenda, no meu resort, que é no mato, ou dentro da cidade, numa selva de pedra, eu gosto mais da selva, eu quero que isso seja preservado, eu amo isso. E, de fato, não faz sentido a ignorância de uma pessoa falar que não existe algo. Se a gente está aquecendo com caldeira, com turbina, né, com queima de combustível fóssil, eu espero que o Brasil lidere mundialmente essas questões das baterias com nióbio. Sabe o que vai acontecer? A gente vai parar de ter essa queima de combustível fóssil. Até 2030 já está declarado, todas as montadoras do mundo já assinaram esse documento, que vão parar de fabricar carros movidos a combustão. Então o Brasil pode se liderar, falei do nióbio, que pode virar baterias. O Brasil só tem 95% da reserva mundial de nióbio. Candidato, o senhor tocou no assunto interessante, a questão dos combustíveis. Me veio na cabeça agora uma questão muito importante que foi tema ao longo dessa gestão toda de Jair Bolsonaro e que também vai ser tema agora durante as eleições. Petrobras. Qual que é a sua posição sobre a Petrobras? Que muito se fala que ela é uma empresa que explora combustível fóssil para um futuro de combustível verde. O senhor acabou de falar sobre outros combustíveis, sobre nióbio, minerais. Petrobras, qual a sua opinião sobre isso? Petrobras é o seguinte, se, por exemplo, vocês tiverem todo mundo dormindo e apertar o 13 na Uni, confirma, vocês vão ver a empresa que mais dá lucro em minério e em energia do mundo. Vocês vão ver a Petrobras ir para a mão de alguém que já comprovadamente roubou ela. A Petrobras, ela é um grande elefante branco, eu vou falar por quê. Porque como as empresas, as indústrias automobilísticas, elas não vão mais produzir carro a combustão, se ela não mudar rapidamente a questão da matriz energética, o Brasil também, se não aumentar a matriz energética, vai parar o crescimento. É isso que faz o Brasil crescer, é a matriz energética, é a infraestrutura. Agora, a Petrobras é simples. A gente precisa desestatizar ela para ela ganhar eficiência, precisa multiplicar ela em diversas outras companhias, e a gente tem que colocar um negocinho na ação dela, uma ação de ouro, onde as empresas que compram ela não podem ter a legalidade total de decidir o futuro dela. A gente fez isso com a Vale do Rio Doce, apesar que Fernando Henrique não vendeu a Vale do Rio Doce, ele doou ela, né? É descoberto nos dias de hoje que o equity da Vale do Rio Doce é mais do que $1 trilhão. Ele vendeu ela por 3 bi
de dólar, não faz o mínimo sentido. Ele vendeu pelo valor das ações na época, isso é uma ignorância completa. Agora, não só ela, mas a Eletrobras, eu que trabalhei por quase 8 anos no sistema de telecomunicação, né, da Brasil Telecom / Oi, fiquei quase 8 anos, fui o executivo mais novo da história dessa companhia, na minha época, quando eu saí em 2013, e eu posso alegar uma coisa para vocês, o quanto a telefonia mudou depois que foi desestatizada. Quando a gente desestatiza, a gente aumenta a competição, a gente aumenta o investimento e a gente aumenta a disponibilidade. Eu lembro que eu já dormi numa fila com o meu pai, quando eu era criança, para comprar com barraca na rua, para comprar uma linha telefônica. Então, o Brasil ganhou muito. Eu participei do processo de transição da estatal para a privatização do sistema Telebrás de comunicação. E eu posso falar para você, isso muda tudo. Quando você coloca gente que precisa fazer aquilo crescer, é diferente. Quando você coloca na mão de gente politiqueira, que quer só pôr cabide de emprego, com gente incompetente, para as coisas não funcionarem, aquilo rouba energia de gente. Aquilo ali mata gente. Tem gente que acha um exagero eu falar assim, mas quando um negócio dá prejuízo, igual, por exemplo, os Correios davam prejuízo no governo PT. Como que uma empresa sem concorrência dá prejuízo? Como que a Petrobras estava sem caixa, sem concorrente? A Petrobras, ela dá 38% de lucro. Se fosse para comprar uma empresa, eu queria comprar essa empresa para mim. Como que uma empresa dá 38% de lucro, de energia? Como que ninguém consegue regular os preços do combustível? Fizeram a medida eleitoreira, estou impressionado que funcionou, entramos em deflação, desde 80 isso não acontece. Agora, o que a gente precisa é levar o Brasil a sério. Uma pena que o Bolsonaro fez faltando 60 dias para a eleição. Poderia ter feito isso no primeiro ano, poderia ter feito no segundo ano, poderia ter feito no terceiro ano. Foi fazer em cima da hora. Ele tem todos os motivos dele, guerra, pandemia, pode ter o que ele quiser. Alguém que é preparado sabe o que está fazendo e tem uma proa, uma direção para ser construída. Nenhum desses dois fazem dessa forma. Eles querem a fatia de poder deles para continuar ali perpetuando e vão ficar enchendo o saco um do outro como se fossem inimigos eternos para o Brasil continuar ferrado do jeito que está. Candidato, o senhor mencionou a pandemia, a pergunta é sobre pandemia. O que o senhor faria diferente do presidente Bolsonaro em relação à pandemia de coronavírus? Muitos apoiadores, só concluir, o próprio presidente falou também que medidas como as máscaras, a obrigatoriedade da máscara e de vacinação feriram a liberdade individual. Essa é também a opinião do senhor? Não, eu teria tomado a vacina no primeiro dia. E não teria politizado esse assunto, teria feito um pacto nacional, morreram milhares de pessoas. A gente poderia muito bem pegar gente estudiosa do mundo inteiro e parar de usar isso de forma política. A imprensa exagerou, o presidente exagerou, alguns prefeitos exageraram, houve exagero e destemperança de várias partes. Acredito o seguinte, a gente pode muito bem conviver numa situação dessa global, aprendendo mais rápido com quem dá resultado mais rápido. Como que o Brasil gastou centenas de milhões de reais fazendo hospital de campanha, aí por não estudar, né, as melhores práticas mundiais em relação ao combate à Covid, foi e começou a desmontar os hospitais de campanha. Aí veio uma segunda onda de morte, matou um monte de gente, a gente já tinha os hospitais, não dá para entender o raciocínio, mas eu sei que isso é por conta da burocracia, da corrupção, e dinheiro público não tem dono. O que eu quero é mostrar para o povo que dinheiro público tem dono, é o povo. Então não fez um mínimo sentido esse negócio. Esse negócio virou uma guerra sem proporções. O senhor se vacinou, candidato? O senhor se vacinou? Vacinei, claro. Está registrado meu nome aí, pode pesquisar. A minha vida era privada, até antes de entrar na eleição. Agora todo mundo sabe tudo meu, não tem mais doido do mundo. Candidato, só para a gente começar a caminhar para o encerramento, apesar do otimismo do senhor, as pesquisas apontam o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Se for assim mesmo, o senhor vota em quem? Olavo, você vai chegar numa loja de carro e eu vou vender um carro para você. E você está afim de comprar um bom carro. E na entrada eu vou falar para você, não precisa entrar na loja, fica aqui na porta, a maioria está comprando um Uno Mille 93 vermelho ou um Gol quadrado, ano 82, amarelo. Aí você fala, não, mas eu quero comprar. Não, mas faz o seguinte, vou fazer o seguinte, não entra não, a pesquisa aponta, 48% do povo compra o Uno e os 25% compram o Gol. Aí você fala, não, mas eu quero diferente. Eu falo pra você, até tem lá dentro, tem mais 10 carros lá dentro, tem McLaren, tem Ferrari, tem Lamborghini, tem tudo. Só que faz o seguinte, segue a pesquisa. Responde você para mim, Olavo, com toda sinceridade. Você ia entrar na loja, pelo menos para ver as opções, ou você ia ficar com o Uno? Sorte que eu já tenho meu carro, não tenho que preocupar com isso hoje. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu jamais aceitaria opções que as pessoas colocam para mim. Eu ia estudar, inclusive, eu faço um apelo para a nação brasileira. Estudem os 12 candidatos. Por mais caricatos, por mais engraçados, por mais incompetentes,
Por mais que sejam ladrões, estudem. Se você estudar, é você que vai tomar a decisão. Eu vou repetir o que eu falei mais cedo. Se pesquisa fosse boa, a gente não gastava 6 bilhões com a eleição. A pesquisa não significa absolutamente nada. Eu não sou um homem otimista, eu estou aqui numa missão. Eu não vim salvar o Brasil, eu vim libertar a mentalidade desse povo. Nós estamos completando 200 anos de independência do Brasil, mas somos um povo escravo até hoje. Nós somos escravos absolutamente politiqueiros. O grupo político do Brasil são 70 mil. Não é possível que 70 mil pessoas são mais fortes que 214 milhões de pessoas. Então, não vou te responder, não apoio nenhum dos dois. Se eu tivesse a possibilidade de apoiar qualquer um dos dois, eu não seria candidato. Eu não estou aqui atrás de cargo, eu não preciso de grana, não preciso de poder, eu faço o que eu quiser com a minha vida. E eu me ferrei, porque o fato de eu fazer tudo o que eu quero, eu estou aqui para servir o povo. Alguém fala para mim, mas não te falta nada. Por que você está aí? Me falta sim, me falta um país livre. Me falta um país onde a gente não precisa ficar acordando de dia e preocupado com esse negócio de inflação. Na minha época, quando eu era criança, eu lembro do meu pai doido com a hiperinflação, remarcando o preço. Meu pai tinha um mercadinho e eu lembro na época que o José Sarney, lá, o Collor, na verdade, na época do Collor, ele estava controlando aquilo. Meu pai quebrou, ele nunca mais teve uma empresa. Então, assim, eu quero que o Brasil passe por isso. Eu quero que o brasileiro tenha comida em casa. Quero que o brasileiro tenha sonho de ser rico. Alguém falou para mim, não fala isso, porque você vai perder a eleição. Eu vou falar uma coisa para você. Brasileiro quer ser rico, sim, e se não quisesse, não jogava na Mega Sena. Brasileiro acredita, só que esses patifes, esses canalhas, desses politiqueiros, eles não deixam o povo sonhar. Nós vamos ensinar para as crianças, desde pequenas, a empreendedorismo, a inteligência financeira, a inteligência emocional, para ninguém curvar a cabeça para político. Político não é rei. Político é funcionário do povo, e nós vamos mudar isso. E eu finalizo falando o seguinte, que o governo é uma empresa, o dono da empresa é o povo, e o cliente é o povo, e ele põe um funcionário lá, esse funcionário fica vislumbrado com a função, vira dono da empresa, põe o dono para correr, que é o povo, e toda vez que vai para a eleição, finge de bobo, mas é um estelionatário eleitoral que faz de tudo para matar esse povo, para ficar com a riqueza do povo. Esses 5 trilhões que a gente tem de arrecadação é do povo. A gente tem que usar com inteligência, com eficiência, e com ousadia para fazer esse povo voltar a sonhar, parar com essa raiva de Bolsonaro, com esse medo de Lula e apontar a proa do Brasil para se tornar a nação mais próspera da Terra. Eu acredito de verdade que o Brasil até 2032, anota isso aí, nos próximos 10 anos vai se tornar a nação mais próspera de todas as nações da Terra. Perfeito. Candidato, eu queria agradecer muito a participação do senhor, agradecer quem acompanhou a gente, agradecer o Guilherme, meu parceiro aqui nessa transmissão, convidar todo mundo a continuar acompanhando o Gazeta do Povo e verificar o nosso trabalho. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Olavo. Me segue aí agora, Pablo Marcal 1. Pablo, eu não gostei de você. Me segue, vai lá e fala. Eu quero ouvir. Eu quero conhecer o brasileiro. Quero conhecer de todos os pontos. Eu rodei o Brasil inteiro. Vou abrir uma caixa de perguntas agora para responder vocês. Obrigado. Pablo Marcal 1. Beijo do coração. E o Brasil tem jeito. Vamos dar um jeito nesses dois. Boa noite. Obrigado, candidato. Valeu, boa noite, pessoal. Um abraço.